Fala aí, gente, tudo bem? Júlio Vasconcelos aqui em mais um episódio do Vasconcelos Cast, tá? E hoje eu estou muito animado que hoje vai ser um tipo de podcast muito bacana, é um podcast extremamente enriquecedor, né? Que a princípio vai ser bom para mim também, porque eu vou aprender bastante, porque hoje eu estou com um cara aqui que é o seguinte, esse cara aqui, ele é mineiro, tá? Ele tem 40 anos, tá? É noivo da Beta, beleza? Pai de 2 pets, né? Que é o Conan e a Chitara. Ele já é formado já há 14 anos. Ele já trabalhou como barman para custear ali a faculdade dele. E, cara, e hoje ele é mestre em cardiologia pelo UFRJ, doutor em educação física pelo UFRJ, professor e mentor de personal trainers, olha isso. E black belt em jiu-jitsu. E também ele faz parte de um projeto que ele vai falar também aqui pra gente, projeto chamado Diamantes da Favela, tá? E o cara é brabo demais. E a missão dele é elevar o nível da educação física. Thiago Chaves. Tudo bom? Beleza? Mandei bem? A apresentação deu pra... Foi ótimo. Foi legal? Ganhou um prêmio agora até do Oscar. Então... Melhor ator. Tá certo. Então, Thiago, é o seguinte, eu tenho uma... Esse podcast aqui está sendo muito bacana porque eu gosto também de aprender e vai ser um momento muito legal, né, para mim também. E também esse podcast vai ser, todo mundo vai poder assistir, né, mas ele vai ser mais voltado mais para profissionais da área e tal. E só que tudo, sempre quando eu começo aqui, eu começo com como, né? Como, porquê. E fala para mim assim, o que é o emagrecimento para você e como é que você se tornou referência no emagrecimento? Conta pra gente aí. Perfeito. Antes de responder a sua primeira pergunta, acho que é necessário contextualizar a minha formação para todo mundo entender o porquê eu escolhi trabalhar com emagrecimento. Boa. Sim. Então, quando eu decidi fazer educação física, na verdade, eu sou de São João del Rei, Minas Gerais, e a minha mãe sempre me incentivou a fazer faculdade, e na época eu nem sabia o que eu queria fazer. Então, como você bem citou, eu fui barman. E logo após isso, eu falei, cara, eu tenho que estudar, mas os cursos da área da saúde que tinham na minha cidade eram apenas em psicologia, e a educação física na época nem era considerado ainda área da saúde. Isso em Minas Gerais. Minas Gerais, nem aqui no Rio. Essa lei ela é mais recente. Uhum. Então a gente não estava dentro das profissões que eram consideradas da área da saúde. Tá? Então, depois de uma legislação isso mudou. Então, eu fiz a minha formação em licenciatura, primeiramente, na Universidade Federal de São João del Rei. Eu tinha uma tia minha que era médica, que faleceu infelizmente, num acidente muito entristecedor. E ela pegou e falou, Thiago, eu quero te levar para o Rio para você começar a estudar e evoluir dentro do que você pode na sua graduação, que era em educação física. Então, como eu peguei aquela transição de mudança de lei, onde separou-se a licenciatura e o bacharelado, eu fiz a complementação do bacharelado aqui no Rio. Então, o bacharelado eu fiz no Rio de Janeiro, na Estácio, porque eu poderia ter feito na UFRJ, só que o curso era integral. Eu não tinha condições de estudar o dia todo, eu tinha que trabalhar para poder me manter. Então, depois disso, quando eu finalizei o bacharelado, eu fiz uma pós-graduação à distância pela Universidade de Coimbra, Portugal. Ah, que legal. Por quê? A pós-graduação lá, basicamente, é em prescrição de exercício para grupos especiais. Quando nós falamos em grupos especiais, a gente está falando de obesidade, síndrome metabólica ou plurimetabólica, hipertensão, resistência à insulina, o próprio quadro de diabetes tipo 1 ou tipo 2, né, oriunda, é claro, da obesidade e do sobrepeso. E aí, quando eu completei essa pós era de 1 ano apenas, mas eram 810 horas, ou seja, 3 vezes praticamente o que a pós no Brasil. E o nível de exigência era bem diferente, porque eu tinha que entrar nas aulas, eu tinha tarefas para serem cumpridas semanalmente, e era bem duro, né, toda a exigência dos professores lá de Portugal. Coimbra, para se ter uma ideia, é uma das universidades mais antigas do mundo, e mais reconhecidas do mundo. Ah, que legal. E aí, posteriormente, eu ainda não sabia que eu queria fazer carreira acadêmica, eu fiz outra pós-graduação pela Estácio em reabilitação cardíaca, porque eu via um nicho um pouco diferenciado para trabalhar com doentes, pacientes para quem é médico e para nós, clientes ou até mesmo alunos,
tanto na área de reabilitação cardiovascular e metabólica. Tanto é que hoje um termo que se unificou são as doenças cardiometabólicas. Então, finalizei 1 ano e meio essa pós-graduação e fui para um centro de reabilitação com foco em teste de esforço e prescrição do exercício físico supervisionado, que é a Clinimex. A Clinimex, na época, era coordenada pelo professor Cláudio Gil Soares de Araújo. Ele é uma das maiores referências do Brasil na área e possivelmente está entre os maiores pesquisadores até então. Depois ele aposentou e eu fui o último aluno que ele orientou no programa de mestrado, que eu fiquei lá no probatório durante uns 6 meses, 9 meses, aprendendo conceitos. E na época eu já era um cara que tinha muita vontade de aprimorar minhas habilidades. Tanto é que naquela época eu perguntava para o meu professor: professor, eu quero aprender a ação do beta-bloqueador, por exemplo, no coração. Aí ele me fez uma indagação bem interessante na época: Thiago, você não é médico, para que você quer entender isso? Eu falei: eu não quero entender a dose da droga, eu quero entender a repercussão no físico do cliente ou do paciente, para eu entender como isso vai repercutir no exercício, porque tem total relação. Se Exatamente. O cara toma uma droga que vai diminuir o trabalho cardiovascular, eu tenho que tomar os devidos cuidados. Isso aí. Pensando inclusive em emagrecimento. E aí, fechando esse probatório, eu fui fazer a prova para o mestrado na Escola de Medicina, na Cardiologia. Eu fui aluno bolsista porque eu passei em primeiro lugar na prova, concorrendo contra médicos, contra fisioterapeutas e contra nutricionistas. Eu era o único de educação física. Olha. O único profissional de educação física. Fechando o mestrado, eu tinha na banca da minha defesa 3 caras muito bons, mas 2 em especial. Era um professor, Paulo Farinati, que inclusive trabalha na UERJ, referência em fisiologia do exercício no Brasil, e o professor Michel Silva Reis, que é um querido, um amigo, que virou meu orientador no programa de doutorado também da UFRJ, o qual eu já finalizei. Posteriormente eu comecei meu pós-doutorado, mas eu interrompi por quê? Eu queria pegar todo o meu conhecimento e aplicar na prática, para que eu pudesse entender, não apenas no ambiente laboratorial, mas na academia, como é que eu poderia ajudar os profissionais de educação física a entenderem conceitos que muitas vezes não são tão aplicáveis porque eles não entendem o conceito. Sim. Então, por exemplo, se eu tive a oportunidade de aprender conceitos de extrema relevância, que eu posso pegar aquela informação, traduzir de forma prática, aplicação prática para o profissional, essa seria a minha missão. Uhum. Então, eu comecei a estudar coisas do meu interesse. Como o emagrecimento tem tudo a ver com grupos especiais e as doenças cardiometabólicas estão presentes muitas vezes no indivíduo com sobrepeso ou obesidade, eu falei: como é que eu posso ajudar as pessoas a emagrecerem? E aí eu fui trabalhando, e inclusive um amigo meu, o Fernando Félix, que até inclusive é meu sócio na nossa empresa, ele começou a me encaminhar alguns alunos. Então eu tive alunos, por exemplo, que eu consegui fazer com que eles perdessem em 8 meses 50 quilos. E aí foi um baque na época, porque esse cara havia tentado inúmeras vezes, várias estratégias, não conseguia perder peso. Depois o Fernando me mandou outro aluno, eu fiz também um trabalho bem interessante, onde ele perdeu 22 quilos. E eu fui observando que o que eu havia estudado, eu conseguia pegar aquele conceito, desprezar o que não era eficiente, que realmente é intangível, literatura para o ambiente prático, e eu comecei a aplicar toda uma metodologia que eu fui desenvolvendo para tornar, obviamente, um físico das pessoas mais saudável, e obviamente a consequência disso seria o quê? Manter a massa muscular e perder gordura, porque são tecidos diferentes, as pessoas confundem: eu vou emagrecer, vou ganhar músculo, e esse músculo vai substituir a gordura. Não, isso aí completamente diferente. Totalmente diferente. É isso. Eu acho que isso aí é muito comum, né? Eu acredito que no meio acadêmico nem pode acontecer muito isso, né? Ter essa ideia de achar que trocar, né? Eu vou eu vou perder gordura e não se troca, né? Você perde aquela quantidade de gordura ali e você hipertrofia a massa muscular. E é muito maneiro, cara, esse seu conceito. Mas a minha dúvida, por exemplo, você falou que
que o seu aluno ele perdeu aproximadamente 22 quilos e tal. E a gente sabe que é muito comum algumas pessoas terem a questão de intervenções profiláticas ali. Você teve essa questão também? Ou não, Júlio, foi exatamente com o método estudado, foi com o método aplicado? Ótimo. Conta aí pra gente aí. Ótima pergunta. Quando nós observamos na literatura, para a gente poder contextualizar, às vezes o cara treina 6 meses e perde de forma absoluta, quando eu falo absoluta é o peso total, tá? Na balança. 10% do peso total em 6 meses. Isso não é nada. Imagina um cara que tem, por exemplo, 120 quilos. O cara perder 12 quilos em 6 meses, o cara vai ficar pé da vida contigo. E aí, além do mais, desse peso perdido, eu observava que algumas estratégias eram equivocadas, e eu estou falando de centros de pesquisa de altíssimo nível, porque esse cara perdia massa muscular. E a massa muscular, ela é a sustentação do corpo. Inclusive, é ela que propicia saúde. Nós nascemos sem força e adquirimos força. A parte cardiorrespiratória do bebê, ela é ótima. O que você vai ter problemas no futuro é com a perda de massa muscular, que é uma característica de sarcopenia que as pessoas confundem com atrofia. É uma hipotrofia. Porque essa atrofia, nós estamos falando de quê? Uma letra A que nega o que está acontecendo. Ninguém é desprovido completamente de músculos. Nós temos uma hipotrofia e hipertrofia, que são antagônicos processos. Então, você me perguntou da parte medicamentosa. Isso. Vamos lá. Primeiramente, eu preciso entender o quadro clínico desse cara. Porque muitas vezes o aluno não tem no exame de sangue nada que o impeça de emagrecer. Agora, vamos lá. É muito incomum o profissional de educação física entender do exame de sangue. Não sei se você conhece bem a parte fisiológica, mas dependendo do marcador que nós estamos avaliando, vai ter uma repercussão fisiológica. Isso eu estou falando de nível celular e sistêmico. Tá? Então, por exemplo, um cara que tem hiperglicemia, glicose alta, hiperinsulinemia, insulina alta, ou seja, o pâncreas dele está produzindo muita insulina pelas células beta-pancreáticas. Esse cara vai ter muito mais dificuldade de emagrecer do que um cara que tem sobrepeso e não tem esses marcadores elevados. Por quê? Esses marcadores elevados favorecem uma produção mais exacerbada de gordura no fígado, hepática, e também isso vai cair na corrente sanguínea, potencializando o quê? Triglicerídeos circulantes. Isso vai, obviamente, aumentar a deposição de gordura nas artérias, no coração, aumentar a suscetibilidade de infarto, de AVC, se for uma artéria, por exemplo, em nível cerebral. Então, eu comecei a entender o quê? O aluno, ele precisa ser previamente estudado antes de eu começar a prescrição do exercício físico. É exatamente por isso que eu não chego no primeiro encontro e boto o cara para fazer agachamento. Eu chamo o cara para tomar um café. Nesse café eu vou entender os objetivos, as particularidades, como esse aluno ele vive, como esse aluno se comporta em nível social, fazendo um atendimento humanizado. E eu falo para ele, traz-me o exame de sangue. Ele toma um susto, porque ele, Thiago, mas nunca ninguém me pediu isso, mas eu quero entender você. Porque pelo exame de sangue não são todos marcadores, tá? Alguns são mais de cunho médico, mas grande maioria do perfil lipídico, hepático e do perfil glicídico tem a ver com a nossa área, porque a fisiopatologia vai ter problema. Então, eu entendendo o exame de sangue, eu sei como, inclusive, direcionar para o melhor tipo de exercício. E aí, mediante a isso, eu já entendi o primeiro passo. Segundo passo, esse aluno tem, por exemplo, alguma doença cardiovascular? Na academia, as pessoas desconhecem isso. Então, por exemplo, você pode ter no seu estúdio aqui, um cara com sobrepeso, que ele tem uma obstrução por gordura em uma artéria importante, e aí esse sangue vai ficar comprometido para irrigar o coração. O cara pode infartar na tua academia. Então, eu peço o teste de esforço dele. Você profissional, ou qualquer profissional, não precisa entender o eletrocardiograma. Apesar que eu estudei algumas coisas pensando no comportamento com o exercício. Mas, você precisa entender se o cara tem isquemia miocárdica, porque esse dado, que é um parâmetro fundamental, vai mostrar o quê? Caramba, esse aluno a 165 batimentos, que é
a frequência cardíaca, ele tem isquemia, ou seja, falta nesse ponto de corte oxigênio para irrigar o coração. Então eu tenho que trabalhar abaixo dessa frequência, que é um ponto gatilho para a isquemia. Então, o que a literatura nos mostra? Entre 10 a 20 batimentos. Como eu sou mais conservador e não estou no laboratório, eu vou pegar 15, 20 batimentos abaixo. Porque a gente sabe que a coisa mais importante e que é negligenciada é o treino de força. Porque é o treino de força que vai gerar as repercussões fisiológicas combinada no momento certo, na dose certa, ao treinamento aeróbio que vai potencializar o emagrecimento. E as principais evidências do mundo apontam que o treinamento combinado, que era negligenciado, é o que dá mais resultado quando nós pensamos em emagrecimento. E engraçado que o que você falou era mais ou menos uma pergunta que eu iria fazer. Perfeito. Né? Aproveitar o gatilho, que muitos profissionais eles têm essa dúvida nessa questão do déficit calórico, né? Do aumento de consumo de oxigênio pós-exercício, o treinamento de contra-resistência, o treinamento, né, o treinamento anaeróbio, treinamento aeróbio. Então praticamente você já respondeu, né, que a princípio a gente precisa de fazer sim um treinamento de força, que infelizmente chega o profissional e vai lá, não, vai para a esteira. Vai para não que não venha ser benéfico, mas é importante a gente fazer essa dualidade nessas questões, não é isso que você quis dizer, né? Porque na verdade, nos estudos mais antigos, longínquos, o que eles falavam? Olha, o treinamento aeróbio, no treino, pós-treino, gasta mais caloria do que a musculação ou qualquer método de treino de força. Isso é uma verdade, sim. Mas só que as pessoas esqueceram de um ponto fundamental que foi estudado mais adiante e que teve um olhar diferenciado. A repercussão calórica do treino de força, o mais importante não é no treinamento, é o pós-treinamento. E as pessoas não entendem que você vai estar, por exemplo, gastando muita caloria para gerar todo o anabolismo e também a regeneração do tecido muscular por 24, 36, 48 horas, em alguns casos, dependendo do modelo de treinamento e do volume, até 72 horas. Então, é esse tempo que vai favorecer o aumento do gasto calórico, mesmo em repouso, ou até mesmo dormindo, porque o seu corpo vai estar regenerando o dano causado pelo estresse da musculação. Cara, isso aí é legal. Isso aí que você falou é um ponto assim muito importante que eu vejo muito. Eu até conversei com o professor também, Fernando Félix e tal. Eu acredito que o que fez, o que propiciou vocês montarem o programa de vocês para personal trainers, eu acho que é pensando exatamente nisso, né? Essa precariedade na questão de conhecimento, né? Porque muitas das vezes o profissional não sabe, o cara só está ali, né, empurrando com a barriga, né, não sabe fazer porque isso daí que você está falando são questões básicas, né? E realmente fica extremamente comprometido. Que a princípio é o que eu ia também te perguntar, o seu método de treinamento ele tem um nome, né? Que é o chamado de MAP, né? O que seria esse MAP, assim, de uma forma mais... Método avançado de avaliação e prescrição. Porque eu pensei num quarteto que eu brinco, que é o quarteto fantástico. Se você não fizer uma avaliação inteligente, não tem como você prescrever o exercício. Então, o ponto 1 é a avaliação inteligente. Sim. O ponto 2 é o diagnóstico preciso. Porque o profissional de educação física tem que entender o diagnóstico. Ele tem cardiopatia, ele tem resistência à insulina, ele é diabético, é do tipo 1, é do tipo 2, então tem que estar preciso isso. Porque você vai precisar, inclusive, mensurar algumas coisas. Então, avaliação, ponto 1. Diagnóstico, ponto 2. Prescrição do exercício na sua dose e resposta, 3. E a monitorização contínua, que é o pilar número 4. Porque esse quarteto, ele é fundamental para você seguir um passo a passo, que inclusive eu ensino nos meus cursos. Eu tenho um curso já online, mas futuramente eu, professor Fernando e a minha equipe, né, junto com a Carol, que também é nossa sócia, nós estaremos rodando o Brasil para levar informação realmente de qualidade. Haja vista que a sua pergunta anterior, para complementar, sobre o déficit calórico, até hoje as pessoas imaginam que o EPOC, que é uma sigla em inglês, que é o consumo de oxigênio pós-exercício,
favorece o emagrecimento. Só para critério de informação, o EPOC é uma resposta fisiológica natural. Você fez o exercício físico, para você recuperar e reduzir a sua frequência cardíaca, você vai consumir um volume de oxigênio, por ordem de 10 litros. Isso representa apenas 5 gramas de gordura, ou seja, se você comer um chocolate, você está ferrado. Se você chupar uma bala, você está frito. Ou seja, não é isso que se trata. Então, as pessoas, inclusive, muitos indivíduos na internet, vendem nomes que fomentam a curiosidade das pessoas e, infelizmente, isso é vendável. Então, cai, né, uma verdade absoluta que é uma mentira completa, uma falácia. Então, o consumo de oxigênio pós-exercício, que é o famoso EPOC, eu aprendi na faculdade com meu professor que era ótimo para emagrecer. Só que eu me formei 2012, eu acho. A gente se formou no mesmo período. E olha só, tem artigos mostrando que o EPOC não funciona em absoluto em 98. Bastava o cara pegar em 98, que eu estava ainda no colégio, estudar esse trabalho e ver que o EPOC é uma resposta natural ao exercício físico. E 5 gramas não vai gerar nenhum déficit calórico responsivo para o emagrecimento. Então, o EPOC é uma mentira. Não no conceito fisiológico, mas sim no conceito de emagrecimento definitivo, que é o que eu defendo. Porque o emagrecimento definitivo nada mais é do que manter, ou se possível, aumentar a massa muscular e perder gordura. Por quê? Apesar de serem processos antagônicos, existem ferramentas e até utilização de algumas intensidades quando o cara está em déficit calórico nutricional que favorecem a manutenção da massa muscular. Porque perder massa muscular é ruim. Porque perder massa muscular com um cara, por exemplo, que só faz treino aeróbio, vai refletir de que maneira? Perde-se massa óssea, o cara fica sarcopênico, tá? Osso fraco. Tem evidências mostrando isso. Se o cara faz só aeróbio, ele perde basicamente o mesmo peso do que a musculação. Só que a musculação, você perde o quê? Gordura e potencializa ou mantém a massa muscular. E quando você observa o aeróbio, se você fizer só isso, você perde de forma considerável a sua massa muscular, que vai entrar nessa conta da balança. Porque as pessoas pensam na balança, não pensam na mudança morfológica, que é o shape. Sim, mudança do shape. E mudança do shape. Exatamente. Por isso que a gente não pode ficar também só ligado na questão de número de balança, não é? Tem gente que ainda fica muito ligado nisso, né? Balança. Só que estruturalmente a gente tem que ver. Que muitas das vezes você vê uma pessoa, sei lá, tu vai pensar numa pessoa de 90 quilos. Você pensa, 90 quilos é uma pessoa gorda. Não, às vezes o cara é forte, né? E você está com quantos quilos hoje? Hoje eu estou pesando 9,4. Entendeu? Você tem uma massa muscular considerável. Isso aí. Eu sou mais slim, peso 85 hoje. Até por causa do jiu-jitsu eu prefiro para poder treinar. Sim. Senão fica muito pesado, o kimono fica muito justo, é ruim. Então, assim, são pesos diferentes, mas você tem massa muscular, você não é um cara com sobrepeso e nem obesidade. Isso aí. Pelo IMC, você poderia ter sobrepeso. Isso aí. Eu também. Por isso que no doutorado eu tive a oportunidade de mensurar uma variável simples, prática, e que era denominada de forma equivocada, que é a circunferência de cintura. Por quê? No Brasil, infelizmente, até em diretrizes, tá? Médicas e nutricionais, as pessoas falavam que o risco cardiovascular ou metabólico tinha relação direta, ou seja, associação com a circunferência abdominal, que é exatamente na cicatriz umbilical. Mas isso está equivocado. Por quê? Porque nós começamos a mensurar dessa forma porque é mais fácil. Mas os pontos de corte europeus e norte-americanos, os principais centros do mundo, o padrão de referência de alto risco, moderado risco e baixo risco é pela cintura, que é outro ponto anatômico, que é entre ponto médio da última costela e borda de crista ilíaca. Na prática, se você não consegue mensurar, porque no cara obeso, como é que você vai palpar o acidente ósseo? Não tem como. Então a gente começou a observar que na prática, no homem, é um dedo acima do umbigo e na mulher, 3 dedos acima do umbigo. Tiago, mas por que essa diferença? Simples, a mulher tem um quadril mais largo. Por esse padrão morfológico diferenciado, a borda de crista ilíaca ela aumenta. Então, o ponto médio vai ser encurtado.
Então o ponto médio na mulher é diferente, por isso que a mulher, de forma prática, são 3 dedos acima da cicatriz umbilical, que é o seu umbigo, e no homem, 1 dedo acima da cicatriz umbilical. E são 3 coisas que eu gosto de fazer que são práticas. Foto, que é fundamental, a gente vai até inclusive depois demonstrar na sua sala de avaliação. As fotos, um padrão correto em, né, local de preferência limpo, branco, seria interessante, ou que não tenha nada atrapalhando para você observar até as más posturas. Circunferência de cintura, que é o que basicamente eu avalio, fora os exames. Mas a fotografia é muito mais tangível para você acompanhar o desenvolvimento, porque a pessoa foca na balança, aí ela está, né, com aquela parte mental prejudicada, porque o emagrecimento mexe com a parte mental. Sim. Então, eu mostro para ele, ó, a balança, você perdeu só 5 quilos, vamos ver sua foto. Você aumentou massa muscular. Eu acredito que assim, com o homem é muito mais fácil de entender essa questão, né? Porque a gente não tem essa coisa tão apegada a isso, mas mulher já tem bastante. Que a princípio é até um gancho também que eu vou aproveitar dessa questão de mulher, em relação assim, ao ciclo menstrual, se isso daí também tem alguma ligação em relação à perda de peso, né? Se tem algum mito que você pode estar tirando em relação algum, né, que possa normalmente alguém possa ter, principalmente as mulheres, né, em relação a celulite, algumas síndromes e tal. A mulher também tem essa diferenciação em relação aos homens, né? Perfeito. Primeiro ponto a ser abordado. As mulheres, eu não estou falando nada de política, tá? Política é uma coisa, né? Equidade é outra, que obviamente as mulheres devem estar cada vez mais alavancando a carreira profissional. Eu sou muito otimista a isso, porque tive inclusive várias profissionais mulheres que foram minhas chefes, e eu admiro muito, inclusive. Legal. Agora, o bacana é o quê? Fisiologicamente e anatomicamente são diferentes. Tanto é que, por que o homem é mais forte do que a mulher? Porque quando nós pensamos, existem vários tipos de fibra muscular. Vamos falar bem básico, 2 e 1, 2 de força e 1 de resistência. As mulheres, em nível percentual, têm mais fibra do tipo 1 do que 2 em relação aos homens. Por isso que as mulheres são mais resistentes. Inclusive, pensando numa periodização, que é o planejamento de exercício físico, por que não utilizarmos, por exemplo, um trabalho com predominância de estresse metabólico? É algo interessante. Mas voltando para o gancho do ciclo menstrual, didaticamente nós temos basicamente 2 fases, tá? A fase folicular, aí você tem a fase onde ela está ovulando, e a fase lútea, que antecede, né, ao início do processo menstrual. Então, as mulheres, elas sentem desconforto. Algumas, inclusive, dores de cabeça, desconfortos abdominais, no assoalho pélvico, desânimo, tudo. Aumentam, às vezes, o consumo de glicose pra caramba, pela ansiedade, porque mexe com todos os órgãos e sistemas. E, há tempos atrás, as evidências não mostravam diferença significativa. Gente, mas como é que não tem diferença significativa? Os estudos mostram que não tem problema, e na prática você vê que todo mundo sofre. Por quê? Os estudos eram avaliados em atletas, e atleta é outro papo. Atleta, se você mandar ele plantar bananeira e caminhar na ponte Rio-Niterói, ele vai fazer. Porque a parte mental, ela é diferente, por isso que é um atleta de alto rendimento. Quando começaram a avaliar outros cenários, perceberam que a mulher ela poderia ter prejuízos na fase pré-menstrual, mas seguidamente ela deixava de menstruar, os hormônios estavam baixos ainda, então aquele período de 2, 3 dias pós a menstruação tinha também deficiência da performance, e depois desses 2, 3 dias ela começava a aumentar. E aí quando antecedia, por exemplo, a fase de ovulação, poderia sim ter uma redução. Algumas mulheres respondem positivamente, outras não. Então, qual é a minha recomendação além da literatura? Existe um pesquisador, 2, que eu vou citar, extraordinários e que pesquisaram muito sobre modelos de periodização, que é o professor Kramer e o professor Fleck. Kramer, livro eu gosto. O Fleck eu tive aula com ele presencialmente, tá? Legal. Eu tive aula com ele presencialmente e aprendi muita coisa. Aula toda em inglês, com tradução simultânea, e eu perguntei algumas coisas muito interessantes para ele, que tem mais ou menos, sei lá,
10 anos, quando ele lançou um dos primeiros livros de fundamentos de treinamento de força. Eu tenho esse livro aí. Eu já li ele todo de cabo a rabo. E aí, ele falou para mim, Thiago, o que eu defendo é o seguinte, na periodização não linear, que é um modelo de periodização, ela é muito aplicável porque depende da resposta do dia da pessoa. Então tem dia que você está mal, você mesmo acordou mal, brigou com a sua esposa ou com a sua noiva, não sei, se você é casado, e isso vai refletir negativamente no seu treino. Ninguém está bem todo dia. Sim. Então você oscilar, isso aí é interessante. Tanto é que a periodização ondulatória, ela pode ser mudada quinzenalmente, semanalmente, diariamente ou de natureza flexível, que é flexibilizar a intensidade que tem a ver com a carga, dependendo do seu nível daquele dia. Então a mulher, eu aplico muito isso. Como é que você está? Você está bem? E aí eu vou combinar, porque eu gosto muito de combinar, todos os principais mecanismos que propiciam, ou seja, produzem hipertrofia muscular, que é a tensão mecânica, que é o dano muscular que acompanha principalmente a tensão mecânica, e o estresse metabólico, que é aquela famosa queimação no músculo. Então, a mulher, mediante a resposta do dia, eu vou flexibilizar. O único cuidado que eu tenho que ter é o seguinte, se eu tenho um mês corrido, 30 dias, e ela vai treinar com você 20 dias, 21 dias para a conta ficar redonda, 7 dias desse período de 21, eu vou treinar mais intenso. 7 dias eu posso reduzir as cargas, trabalhar mais repetições, jogar mais estresse metabólico, porque nós sabemos na literatura que o volume é um fator crucial e que o estresse metabólico ele tem hipertrofia similar à tensão mecânica. E 7 dias eu posso fazer um trabalho misto, inclusive de potência muscular, porque isso inclusive favorece no processo regenerativo. Legal. Até porque tem um estudo recente, 2023, que mostrou o quê? Que quem trabalhava com cargas mais consideráveis, falha e não falha, ambas hipertrofiam de forma similar, que é a famosa repetição de reserva. O que é isso na prática? O cara está intenso pra caramba, poderia fazer mais umas 2, 3, mas ele não faz porque já está fadigado. Prefere aumentar, às vezes, o volume de séries. Isso é bem interessante. Um outro modelo de periodização também recente que lançou esse ano é o quê? A cada 2 ou 3 semanas, você potencializar aí um aumento gradual do volume. Exemplo prático. Vamos supor que você faz 3, 4 séries sempre em todos os exercícios. O que eles compararam? Um grupo fazia sempre as 3, 4 séries. O outro grupo, a cada 2 semanas, aumentava 2 séries. Depois diminuía para as 3, 4 séries. Esse grupo, nessa periodização, pensando no volume, aumentou consideravelmente a hipertrofia muscular. Então existem diversas estratégias para você aumentar a massa muscular em mulheres ou até mesmo nos homens. Você tem que dominar de forma hábil os conceitos e saber aplicar os conceitos, extrair essas informações para a prática. E é isso que eu gosto de ensinar nos meus cursos. Pô, muito legal. E é uma das formas que eu aplico muito com os meus alunos, essa questão de... eu faço dependendo de como esteja o plano alimentar desse aluno, eu mudo. Por exemplo, se ele está num déficit calórico maior, o que eu faço? Eu coloco um treinamento mais tensional. Né? Eu coloco um treinamento mais tensional, vou aumentando mais a carga, aumento mais a fase excêntrica do movimento para eu criar bastante micro-rupturas ali naquela região. E também dessa forma eu faço com que eu não aumente muito os marcadores de lactato sanguíneo dele. Então, tipo assim, porque o cara já está meio ruim, né? Então, diferente se ele fizer um exercício, por exemplo, um exercício mais metabólico. Se ele faz um exercício metabólico e ele está em déficit calórico, já fica um pouco complicado de eu fazer um treinamento desse com ele, porque as vias glicolíticas ali vão ser muito utilizadas e os marcadores de lactato sanguíneo também vão lá em cima, né? Então eu acredito que não seja, embora assim, para mim existem, para mim não, para a literatura, para a gente, né? Existem várias formas, não é só uma forma que se trabalha, né? A gente não pode ficar só... O bodybuilder faz isso. Ele, na fase de déficit calórico dele, ele bota carga. Isso. Porque ele não aguenta fazer o mesmo volume. Exatamente. Ele não tem glicogênio muscular. Isso aí. E nem hepático.
Então ele trabalha mais com a fosfocreatina, que são exercícios com carga alta e repetições baixas. Isso. 6, 8. Sim. Que vai gerar hipertrofia de forma similar. Isso aí. Então, e o treinamento metabólico também ele faz isso, que eu cheguei a estudar alguns artigos. Alguns artigos que falam sobre isso, né? Que o exercício metabólico ele também propicia, porque não é só carga, né? Mas sim, ele precisa de ser muito, vamos dizer assim, depende, pode ser mais qualitativo do que quantitativo e vice-versa, né? Depende muito da fase, igual que você falou anteriormente, você falou que vai depender muito do estado do aluno, como ele esteja naquele dia. Minha pergunta até bom você falar sobre isso. Então, a RM é uma questão complicada, né? Porque o cara tirar a RM do cara naquele dia vai depender, sei lá, vai pegar 100 quilos no supino. Mas naquele dia ele está bem, mas de repente no dia seguinte ele não possa estar tão bem. Né? Então, essa questão da RM também é outra questão que... Primeiro, antes de falar do RM, que é uma repetição máxima, para quem está em casa, primeiro vamos ver o lactato. O lactato não é um vilão de forma alguma, tá? As pessoas confundem a produção de hidrogênio com lactato. E aí as pessoas imaginam que o lactato é que vai fadigar o músculo. Isso é uma mentira. Por quê? Por que nós mensuramos o lactato e não o hidrogênio? Porque o hidrogênio é uma molécula muito menor. Ficaria muito mais caro avaliar o hidrogênio do que o lactato. Como nós sabemos que se eu aumento o estresse metabólico de forma diretamente proporcional, ou seja, o que é isso? Se eu aumento o lactato, eu aumento o hidrogênio de forma similar. Então, eu avalio o lactato, porque eu sei o nível de estresse. Só que o lactato, ele é fundamental para várias coisas. Ele é um sinalizador hormonal, ele pode ser utilizado como fonte energética em nível cerebral, cardíaco e muscular. Então, ele é ótimo. Então, assim, inclusive, aumentar o lactato potencializa a vasodilatação. Isso é bom até para você cuidar de pessoas com demência. Tá? Que legal. Isso é fundamental entendermos. Então, assim, em relação ao 1RM, que é um protocolo de uma repetição máxima, ele só é bom para pesquisa, tá? Ele é péssimo na prática. É por isso que nós trabalhamos de forma categórica com zonas de repetições. E o próprio Fleck e o professor Kramer já diziam isso. Eu já ensinava isso na pós-graduação há mais ou menos 7 anos atrás. E as pessoas estão discutindo isso agora, porque não tem lógica eu fazer um teste de RM, é intangível, é inapropriado em um ambiente de academia. Então, o que eu faço? Pensando didaticamente, nós temos um componente aeróbio e um componente não aeróbio. O aeróbio é a condição cardiorrespiratória. O anaeróbio, ele é dotado de força, flexibilidade, composição corporal e equilíbrio, que são os componentes não aeróbicos. Tá? Diferentemente do que as pessoas pensam, a musculação, ela também é aeróbia, tá? Porque todas as vezes que nós fazemos esforço, a recuperação para a ressíntese de ATP, que é a adenosina trifosfato, é por via aeróbia. Então a musculação, para quem não sabe, ela é mista. Então, por isso, inclusive, que ela aumenta a demanda metabólica e de oxigênio. Antes de você dar continuidade, é porque eu acredito, assim, eu vendo no lado do aluno na faculdade, é porque antigamente, eu não sei agora, mas assim, a fisiologia ela é muito aplicada assim por fase, né? Você vai lá, adenosina difosfato, adenosina trifosfato, isso, que é ATP, tal. Depois sistema glicolítico. Isso. Aí você pega lá o sistema glicolítico e tal. Na cabeça do cara é tudo assim, ó, por parte. Sistema oxidativo. Você por que chama isso? Isso é um pensamento cartesiano. Descartes, né, que foi um pesquisador, ele tinha várias habilidades. O que ele fez? Ele fracionava o conhecimento para você aprender. Mas isso é um erro brutal, porque o sistema é complexo. Então, quando você pensa no modelo, por exemplo, canadense, tá, de ensino, como é que você aprende lá? Diferentemente do Brasil. No Brasil você aprende fisiologia, por exemplo, no segundo período ou no primeiro, você nunca mais vai ver fisiologia. Depois fisiologia do exercício, nunca mais vai ver. Então, como é que você vai aplicar como? Você aprende 6 meses, lá não. Você aprende fisiologia do início ao fim. Só que você vai aprofundando a fisiologia. Então, tudo que eu estudo, eu vou aprofundando o conhecimento, para que eu tenha um olhar, o quê? Global. Isso aí. E não um olhar onde tem separação em partes. Exatamente. E aí, pensando nisso, didaticamente, a força é a capacidade de contrair o músculo. E aí você tem
subcomponentes da força, que é a força máxima. Didaticamente, são cargas muito altas, próximo a 100%, 90%, 95%. Tu vai fazer 2, 3, 4, 5 repetições. Você tem zonas mais moderadas, que antigamente falava que era zona de hipertrofia, que é uma mentira. Eu já falava que não, porque é tudo hipertrofia. Então a zona moderada, você está falando de 8, no máximo 12 repetições. Você falava também resistência muscular localizada, que aí são 15, 18, 20, 25 repetições. E a potência muscular, que é o produto da força vezes a velocidade. Inclusive, o powerlift, ele faz potência. O cara que levanta peso olímpico, ele faz potência. Logo, é carga alta e velocidade. Então, são formas de se trabalhar a força. Então, é muito melhor você trabalhar por faixas, até porque o seu cérebro não entende o que é 2 repetições, o que é 3, o que é 4. Ele entende a repercussão. O que você fez com o seu músculo? Ele vai entender aquilo e vai projetar informações para acontecer efeitos metabólicos. Apenas isso. Em relação, Thiago, a grupos especiais, cara. Grupos especiais. No seu método, também você trabalha essa forma, o seu curso ele também separa essa questão também? De forma que eu te expliquei até na pergunta anterior, nunca fracionado. A gente tem que entender de forma global. Então, é claro que eu separo, mas eu vou linkando. Por quê? Pensa comigo. Você acha realmente que você vai encontrar um aluno, chegou para você no seu estúdio. Sim. Cara obeso, grau 2. Esse cara não tem mais nada, só gordura. Esse cara tem resistência à insulina. Esse cara pode ter cursado para uma diabetes do tipo 2. Esse cara está produzindo várias citocinas inflamatórias. Esse cara tem risco cardiovascular. Esse cara está com todo o exame de sangue disfuncional. Ou seja, esse cara não é um obeso puro. Então, quando eu vou explicar na formação DED, dominando o emagrecimento definitivo, eu pego a doença plurimetabólica, que é a síndrome metabólica, e eu destrincho. Por quê? Tudo isso tem a ver com grupos especiais. Por quê? Nós não temos 5 critérios para definição. Uma delas é a circunferência de cintura. Se está acima dos valores de corte, esse cara tem probabilidade, suscetibilidade a doenças cardiovasculares e metabólicas. Pressão arterial, acima dos valores de referência, esse cara tem hipertensão ou pré-hipertensão. Resistência à insulina ou diabetes mellitus do tipo 2. Porque do tipo 1 é falência das células beta-pancreáticas. Tá? Ele tem lá as células, porém imagina que você na prática tem 10 laranjas. E você comeu as 10 laranjas. Aí você precisava de 10 insulinas para colocar a glicose na sua célula. O cara é normal. O cara que tem resistência, como é esse caso, que é o terceiro critério, ele tem o quê? Resistência. Então, ele precisará de muito mais insulina. Então, ele comeu as mesmas 10 laranjas, mas precisa de 100 insulinas. Eu falei para você que a insulina alta produz gordura hepática e também no sistema circulatório. Então, vamos lá. Quarto quesito é, como é que está o triglicerídeo desse cara? Está alto ou baixo? Se está alto, eu tenho maior suscetibilidade à gordura circulante. Apesar que o pior de tudo é o LDL e não o triglicerídeo. E, por fim, ter HDL baixo é péssimo, porque a lipoproteína de alta densidade, ela faz a limpeza, a lavagem da gordura no sistema circulatório para levar lá para as células hepáticas de Kupfer para metabolizar. E aí o que vai acontecer? Se você tem baixo HDL, abaixo da recomendação, tu vai ter menos limpeza de gordura no seu sistema. Então são 5 critérios. Se eu tenho pelo menos 3, eu tenho um quadro clássico de síndrome metabólica ou síndrome plurimetabólica. É exatamente por isso que da doença plurimetabólica eu já explico toda a parte de emagrecimento. Porque eu ensino a avaliar a pressão, eu ensino a avaliar a transição da pressão arterial. Porque, por exemplo, em alguns casos é muito melhor fazer um agachamento do que um leg press 45, até porque o agachamento é o melhor exercício,
o cara quer emagrecer. Inclusive, para potencializar a testosterona, o Fernando Félix, né, nosso amigo, faz também esse mesmo processo que você também faz, tenho certeza, eu também. O cara tem que fazer levantamento terra e tem que fazer agachamento. São os melhores exercícios para quem quer emagrecer. É a base. O cara quer fazer abdução de ombro, tríceps, pelo amor de Deus. Exercícios uniarticulares, eles são ineficientes para isso. O cara quer fazer uma ponte em decúbito. Imagina, o cara com a barriga enorme, pressionando contra a gravidade, vai ter peso, sobrecarga na coluna vertebral e vai massacrar a coluna dele. Pode ganhar uma hérnia de presente. Então, existem exercícios que em algumas fases são contraindicadas. E eu já vi muito isso em academia, tá? Toda hora. Direto. Toda hora. O cara tá com sobrepeso, o cara tem, sei lá, 200 quilos, vai lá, coloca o cara para fazer exercício monoarticular. 5 exercícios. Uma coisa, tem um estudo, já não é tão recente, 2008, do House Bells. O que ele fez? Ele avaliou o tamanho do músculo, a densidade. O maior músculo dos membros superiores é o ombro. Tá? Maior que o dorsal, maior do que o peitoral. O segundo não é o dorsal, é o tríceps. O terceiro é o peitoral maior. O quarto é o dorsal. Que as pessoas confundem o dorsal achando que todos os músculos que envolvem o complexo articular do ombro são dorsal. Não é. Entendi. O dorsal sai da poneurose, a poneurose pélvica, ela circunda as suas costas, passa do lado do trapézio, parte inferior, se conecta na parte posterior do húmero. Então, o dorsal, ele é amplo, grande, mas não é profundo como o deltoide. Sim. O somatório do deltoide anterior, médio e posterior é mais pesado. Aproximadamente 380 centímetros cúbicos. Por isso que o desenvolvimento com barra ou com halter deve fazer parte da rotina do cara que quer emagrecer. Sim. Aí o cara fala, mas beleza, o tríceps é maior do que o peitoral, então vou botar tríceps. Não, ele é maior, mas ele é uniarticular. E a carga não é um componente fundamental para a produção hormonal? Isso aí. Então esquece a porra do tríceps. O tríceps já é um motor secundário auxiliar no peitoral. Claro que com técnica eficiente, você potencializa de forma predominante o peitoral. Mas você tem como músculo que vai auxiliar o movimento o tríceps. Agora, se você fizer um movimento onde bloqueio articular, extensão total do cotovelo, você vai poder comprometer a estrutura, vai potencializar o tríceps e vai perder as escápulas. E a escápula tem que estar presa para você manter um comprimento ótimo tensional na musculatura peitoral maior, para você otimizar não só o dano muscular, mas a síntese, ou seja, produção hormonal para aumento da massa muscular ou a sua manutenção e a perda de gordura, que é o que nós mais queremos para o emagrecimento definitivo. Caramba, pô, legal. Isso daí é muito interessante. Assim, você tá passando aqui, cara, eu tô aprendendo demais, tá? Que bom. Tô gostando. E quem tá assistindo também esse podcast aqui também deve estar curtindo bastante. Falar nisso, a gente vai continuar aqui, mas clica aí, curte, compartilha, tá bom? Se inscreve no canal, porque aqui é só informação. Fala seu Instagram pro pessoal. Isso aí, o meu Instagram é @ojulivasconcelos. E o Thiago Chaves, PHD, mas é Thiago sem H, TI. Isso aí, segue o cara, porque o cara, meu irmão, o cara é brabo demais. Você tinha falado anteriormente também, que eu tinha até esquecido, você falou assim, que dependendo do número de repetições, né? Você falou, o método normalmente é assim, tantas repetições e tal, mas isso a gente fala como é que eu posso te falar? Numa visão bem favorável, né? Mas assim, por exemplo, você pode dar para um cara para um personal agora que está assistindo agora, Perfeito. Ele está com um aluno que ele está precisando que precisa de emagrecer, enfim. Quais são assim, os exercícios básicos assim que você pode falar assim, cara, olha só, eu sei que existem várias questões, né? Claro. Como você falou anteriormente, precisa de fazer uma avaliação mais minuciosa, porque tem a questão da individualidade biológica também, mas assim, um básico assim, cara, você fazendo esses daqui, você já vai ter total condições de fazer com que... É uma iniciação. São 5 exercícios, mais um outro que é fundamental para o cara, que eu vou explicar porque que não entra na avaliação, mas eu já avalio o cara, o padrão de movimento. Sim. Então, o cara chegou na academia e eu vou treiná-lo, ele vai percorrer 5 exercícios.
desenvolvimento com barra ou com halter. Por que com halter ou com barra? Porque alguns indivíduos com sobrepeso e obesidade apresentam diabetes mellitus do tipo 2. E a glicose alta de longa data, ela enrijece a articulação e ela cria cristais por um processo, né, bioquímico chamado glicosilação, que enrijece todo o tecido conjuntivo, tendão, articulação e ligamento. Isso é importante ser dito. Então, quando o cara posiciona na barra, ele pode ter, por exemplo, uma lesão no supraespinhoso. Então, é ruim para ele esse posicionamento, tem que trazer para cá, que eu encurto, né, esse posicionamento. Também a questão do impacto subacromial, né? Muito importante. E até porque na barra, como o cara não tem técnica, ele faz uma rotação interna. Ou até uma rotação externa, que é pior ainda. Então, se você neutraliza na pegada neutra, eu gosto muito do desenvolvimento com halteres. Legal. Primeiro exercício, que eu vou testar. Depois eu vou testar ele no agachamento. Pô, o cara não precisa ser na máquina não, tá? O cara não tem condições, pega, senta e levanta, coloca um halter, mas veja o padrão de movimento, até porque ele pode ter uma retroversão, porque você vai precisar corrigir algumas coisas. E na análise de padrão de movimento, você pode perceber não só a retroversão, mas um bloqueio da coluna torácica, que muitos têm, obesos ou com sobrepeso. E aí você tem que fazer uma liberação, e tem técnicas para isso, para você melhorar a postura, até a conexão escapular, que faz parte para um bom agachamento. Então, o segundo exercício é agachamento. Terceiro exercício, o famoso deadlift, que é o levantamento terra. Pode ser o sumô ou o tradicional. Então, falamos 3 exercícios. O quarto exercício é uma boa remada curvada. Ele tem que saber. E o quinto exercício, um supino reto, ou na máquina, ou na barra guiada, ou até mesmo livre com halteres, se você não tem muitos equipamentos. E o sexto exercício, que não é para análise de padrão de movimento, mas que tem que estar inserido em todo aluno com sobrepeso e obesidade, é a panturrilha. A panturrilha? Porque a panturrilha é nosso segundo coração. Uhum. É ele que favorece o retorno venoso por veias. Uhum. Até porque as veias, diferentemente das artérias, que distribuem o sangue, elas não têm a mesma musculatura forte das artérias. A veia tem uma musculatura muito fina e fraca. Uhum. Então ela tem válvulas ali, em veias grandes, unidirecionais. Então o sangue está lá embaixo, no seu pé. Para ela passar para sua coxa, tem uma válvula ali que você tem que ultrapassar aquilo. Então é o músculo que faz esse trabalho. Então tem que ter um trabalho muscular da panturrilha para favorecer essa movimentação do sangue para retornar para o coração. Então esses são os 6 principais exercícios, porque dentro desses 6 exercícios eu tenho infinitas possibilidades, pensando em quê? Na periodização do treinamento. Porque a periodização não é só em séries, repetições. Eu estou falando de intensidade, eu estou falando de volume, eu estou falando de amplitude, eu estou falando de cadência do movimento, eu estou falando das principais variáveis do treinamento de força. E aí eu posso ter N possibilidades com os mesmos exercícios. Até porque os grandes bodybuilders, estou falando de década de 60, tá? Sim. Você já viu alguém fazendo muita variação? Não, é o básico bem feito. Então o cara faz um excelente supino, um ótimo agachamento, uma boa remada, faz um ótimo desenvolvimento com barra ou halteres, os exercícios básicos, e dentro dos básicos você tem os outros complementares que são excelentes. Um stiff bem feito, exercícios, alguns isoladores, quando o cara é profissional, mas o cara com sobrepeso e obesidade, às vezes ele nem cabe numa máquina. Então trabalhe o básico. Se você souber utilizar as principais variáveis do treinamento de força e souber de forma simples mexer na periodização, você vai ter excelentes resultados. E de forma prática conseguirá perder aí em média entre meio a 1 quilograma por semana. Pô, legal. Muito, muito bom. Agora essa daí é uma dúvida minha, tá? Porque você acabou falando assim, que o agachamento ele vai acabar fazendo essa retroversão, que a princípio, assim, biomecanicamente, é até comum fazer dependendo da amplitude. Claro. Né? Mas essa ligação da retroversão no agachamento, ele vai ter algum tipo de ligação com a região retropatelar, de tipo assim, de trazer algum problema para ele devido a essa retroversão pélvica? Então, existe uma coisa que não é nova também não, tá?
Eu estou te perguntando isso exatamente por isso, porque eu sempre estudei essa questão também. Só que há alguns artigos que eu já até vi, até tem alguns professores assim que eu acompanho e tal. Não sei se de repente você deve conhecer o Paulo Gentil. Claro. Né? Claro. Ele é polêmico. Quando começar talvez aparecer na internet, ele vai falar mal de mim também. Ele vai. Vamos ver. E essa questão da retroversão pélvica, eu comecei a ver isso também. Então você estudou um trabalho que ele já mostrou para alguns alunos. Você conhece então que onde é a maior compressão patelar, em qual grau do agachamento? Teoricamente seria até 90 graus, né? Não, maior compressão, entre 80 e 90 graus. Ah, sim. Então, o agachamento padrão que a gente vê na academia é o mais compromete o joelho. Por isso que quando você faz um bom agachamento, o pessoal fala, olha o joelho para ultrapassar a ponta do pé. Ela ultrapassa. Sim. Ela tem que ultrapassar. Sim, sim. Ponto 1. Ponto 2. Haverá sim um leve retroversão, porque isso é natural. Até porque o glúteo máximo, ele é um extensor fundamental na fase de subida. Inclusive é o maior músculo dos membros inferiores. De quadril. O maior músculo dos membros inferiores é o glúteo máximo. Ponto 2. E aí, o problema é que é o seguinte, esses caras com sobrepeso e obesidade, eles têm o reto femoral muitas vezes encurtado, principalmente o ilho psoas. Então não é uma retroversão normal do agachamento, é uma hiper, que aí o cara realmente ele esconde toda a nádega dele, e aí haverá uma compressão maior em nível de lombar. E aí o que acontece com o cara? Ele flete o tronco muito à frente e a barra sobe para cervical. Aí começa a ter cervicalgia, inflamação em nível cervical. É só por isso. Mas é natural, todo mundo, né, antigamente fazia número 2 de cócoras. Então é natural o movimento, não é um problema. Pô, legal. Isso aí era uma dúvida que eu tinha, que eu falei, você começou a falar agora, eu falei, cara... Os alunos do Fernando, por exemplo, você vê o padrão de movimento de agachamento, é excelente. Sim. Imagino que o seu também. Sim. Porque ele ensina, primeiro com cargas mais baixas, a pessoa conseguir ir até o próximo. Obviamente que pessoas menores vão conseguir quase no chão. Sim. O cara de 1,90 m vai ter uma amplitude igual, angular, mas a bunda não vai no chão. Claro, o cara é comprido. É isso aí. Então, as pessoas confundem isso. Entendeu? Aí que as pessoas começam a falar, mas tem que ir até o chão. Calma. Quem é que está agachando? Um cara de 1,90 m ou uma menina de 1,5 m? Isso. Claro que é uma menina de 1,5 m. O componente articular vai se comportar igual, porém, quando você pega um cara grande, o cara vai ter uma distância em centímetros maior do que uma menina pequena. E ele não vai conseguir descer. Mas ele vai agachar muito e a angulação dele pode sim ultrapassar 90 graus. Por quê? O maior trabalho do glúteo máximo é depois de 100 graus. 100, 110, 120 graus. É ali nessa questão angular, que você pode avaliar inclusive com a goniometria, que você consegue fazer essa extensão e utilizar o glúteo máximo, que a característica dele é de extensão de quadril. E, inclusive a produção hormonal vai ser maravilhosa, porque até uma fase tu utiliza o glúteo máximo e depois você utiliza o quadríceps, no restante da extensão do movimento. Pô, muito legal. Pô, top, hein? Top. Cara, isso daí, tudo que você falou aqui, isso daí é abrangindo no seu método, né? No seu curso. É tudo que todo mundo já faz. Eu só basicamente o que eu fiz? Eu ordenei a linha de pensamento. Legal. Para o cara não falar, mas eu faço isso, eu já fazia isso, Thiago. Sim, mas você conseguia entender o porquê? Não. Então eu vou lá e direciono ele para uma linha, porque eu não acredito em receita de bolo. E aí quando você citou alguns pesquisadores que são inteligentes pra caramba, mas às vezes utilizam o lado meio do mal. Sim. Porque, eu vou te falar com todo respeito, eu não sou dono da verdade, isso não existe, o meu método não é melhor do que de ninguém, mas o meu dá resultado. O do Fernando dá resultado, o seu dá resultado. Agora, o que eu fiz que eu achei muito inteligente? Eu consegui direcionar um caminho, principalmente para quem está perdido. Porque o cara, quando ele chega com um aluno dessa natureza, ele tem medo de trabalhar. Se ele entender as ferramentas, ele vai brincar. E aí sim ele vai ser valorizado, não vai precisar reclamar que não tem dinheiro, não vai reclamar que não tem aluno, e o ticket dele de aula vai aumentar. Por quê? Se o cara chega para você, te apresenta um exame de sangue, tu explica para ele com detalhes, não assim tão profundos, mas você entende o direcionamento. Sim. O cara vai falar,
meu professor é diferenciado. É legal. Então tem profissionais muito bons que se prendem muito na bioquímica, que eu estudei, eu poderia falar, mas não quero falar sobre isso. Sim. Porque o importante é pegar o conhecimento e aplicar. É isso aí. Ordenar de forma inteligente, pensando na formação DED, dominando o emagrecimento definitivo, que é a formação que leva o método que eu desenvolvi, que é o MAP, método avançado em avaliação e prescrição, direcionada, assertiva e que vai facilitar o processo de emagrecimento. Então o seu curso ele não é um curso convencional igual muitos têm, aquela coisa muito... Receita de bolo, eu odeio isso. Isso aí. Receita de bolo não existe. Felipe, vou dar um exemplo prático. Sim. 200 gramas de arroz, 200 gramas de feijão, 150 gramas de ovo. Não existe isso. Existe você entender os conceitos e você poderá desenvolver o seu método. Eu não quero que você levante a minha bandeira. Nossa, sim, entendi. Você aprendeu o meu método. Você pode, na sua cidade, ser a referência e criar o seu método, mas utilizar os conceitos que eu proporcionei. Se quiser falar, aprendi com o professor Thiago, que bom, isso é legal para a gente fomentar que outros profissionais tenham também uma linha de raciocínio legal. Mas, inclusive, diferentemente de outros profissionais que querem esse cara assim, como se fosse um sanguessuga dependente, eu não quero isso. Eu quero ensinar para ele, quero que ele consiga, inclusive, criar o próprio estúdio dele, criar a própria academia dele e ele mesmo poder ensinar o que eu ensinei. Eu tenho alunos hoje que fizeram a minha formação, que hoje são referência, e eles ensinam nas próprias academias. Eu quero isso. O conhecimento foi feito para ser compartilhado. Eu não sei mais do que você, e nem você mais do que eu. Talvez eu tenha experiências maiores que você em algumas ferramentas, porque eu tive acesso, mas não torna você menos inteligente. Isso é uma troca. Então, conhecimento é uma troca. Eu aprendo muito com o Fernando, ele aprende comigo, eu também era muito mais teimoso, ele também. Só que o problema é, o ego tem que ser deixado de lado. E isso eu fui aprendendo ao longo da minha formação. Por quê? Eu era, para quem não conhece a minha história, eu era péssimo aluno na faculdade. Péssimo até a metade da faculdade. E aí tinha um professor lá, o professor Marcelo, que hoje é reitor da universidade onde eu estudei, que me humilhou literalmente dentro da sala de aula e eu ia desistir. Minha mãe falou comigo, Thiago, se você desistir, eu te mando embora de casa. E eu não desisti, falei, eu vou estudar. Ali eu me tornei um exímio profissional. A partir dali, eu entendi que eu poderia ser diferente. Eu nem entendi que eu tinha habilidades de entendimento, porque eu nem estudava. Hoje, eu leio livros de 600, 700 páginas, eu leio igual um livro de romance. Porque eu já leio, porque eu criei isso, de entender o global. Isso aqui é por causa disso. Eu mapeio o problema. E isso foram habilidades que não foi o mestrado que me deu, não foi o doutorado que me deu. Eu, a partir do entendimento técnico-científico, eu desenvolvi as minhas habilidades. Porque as habilidades estão em todas as pessoas. Basta você entender qual é a sua e aprimorar essas habilidades. Eu aprendo até mesmo com um cara morador de rua, que vai me contar uma coisa legal que vai, me fazer acender uma luz. O mesmo se aplica aos meus alunos que eu ensinei na graduação, na pós-graduação, em programas de mestrado e doutorado. Por quê? Porque uma pergunta, e no jiu-jitsu a gente brinca com isso, faixa branca ensina faixa preta. Porque ele te coloca numa situação que faz você ter refino técnico. Então, as pessoas me perguntam, assim como você, várias coisas, e não é resposta pronta. Eu penso muito rápido, eu já sei a resposta, mas não sei tudo. Mas se eu não souber, eu tenho total humildade de dizer para você que eu não sei. Vou falar, olha, Julião, eu vou buscar informação, porque eu sei como buscar, e vou te falar isso amanhã. Acontece, inclusive, para quem não sabe em casa, com perguntas na caixinha. O meu domínio é grande? Mas tem coisas muito específicas. Então, para ajudar quem está em casa, eu vou lá, sei onde encontrar, estudo aquela informação, tenho facilidade de oratória e ensino as pessoas. Então, não vão nos meus cursos achando que eu sou... Tem gente que me chama de enciclopédia, que eu sou um fenômeno. Cara, isso é uma bobagem e eu acho isso. Porque o que acontece é que talvez eu tive mais experiência acadêmica. Isso me deu mais lastro de informações. E eu consegui fazer o que poucos pesquisadores fazem, pegar essa informação e aplicar na prática. Legal. Então, por você ter esse domínio que você criou o seu curso, né? E o seu curso, fala aí, é um curso
que qualquer um pode estar fazendo, ou aonde que pode encontrar, já está disponível, você vai lançar, como é que vai ser essa... Os meus cursos, eu já ministrava... Onde as pessoas vão achar esse curso? Eu já ministrava alguns cursos, já formei alguns alunos, mas de forma, assim, bem educada, o Fernando Félix brincava, pô, Thiago, tem que ser mais profissional, porque você está em outro nível. Eu levava aquilo lá, às vezes, pro coração, pô, eu estou tentando fazer alguma coisa. Só que eu não tinha capacidade, em hipótese alguma, de fazer o quê? Eu não tinha uma equipe. Hoje eu não posso nem reclamar, porque o Fernando me ajuda muito. A Carol, pelo amor de Deus, ela está conseguindo fazer um trabalho espetacular nas mídias digitais, que as pessoas estão me conhecendo, e aí é uma equipe boa que vai favorecer com que nós possamos atingir as pessoas. E aí, respondendo a sua pergunta, o meu curso hoje está sendo reformulado para que nós possamos entregar um conteúdo técnico-científico muito prático, então linguagem mais facilitada, para que o complexo se torne fácil para uma criança de 10 anos de idade. Então, haverá a parte conceitual, a parte prática, e será para profissionais, principalmente de educação física, estudantes, mas também para profissionais de saúde que queiram aprender. Por quê? É fundamental o trabalho multidisciplinar. E se um bom nutricionista não entender de exercício, ele não vai conseguir entender a relação da dieta com o treinamento. Isso é fundamental. Se o médico não entender de exercício, ele não vai entender que a interação farmacológica vai depender, inclusive, na dosagem da droga, de acordo com os comportamentos fisiológicos conquistados pelo treinamento, que é o efeito crônico. Entendi. Aí, no caso, o cara for, por exemplo, vai no teu Instagram, você vai estar colocando lá, você vai estar colocando informações. E em breve vai acontecer um primeiro curso. Então, vocês que estão em casa, fiquem ligados. Por quê? Porque tudo isso está sendo repaginado e possivelmente agora em março, mais tardar em abril, haverá o nosso primeiro curso com o novo perfil. Legal. Perfil, que eu estou falando, um novo desenho. Sim. Que tudo será devidamente descrito e explicado, não só com parte de postagem, mas também com as minhas lives e também informações de vídeo sobre o nosso primeiro curso nesse modelo. Pô, legal, bacana. Então, você está convidado, tá? Pô, você beleza. pode assistir gratuitamente. Ah, legal. Pô, show de bola. Fico feliz, cara. Fico feliz porque eu gosto também muito de estudar, eu gosto bastante. Eu não sou um cara que eu sou fechado à informação, não. Claro. Sabe? Porque tem cara que é assim, né? Tem aquela ideia ali e é aquilo dali pronto e acabou, né? E eu não sou assim, eu gosto muito e esse podcast aqui que a gente fez foi muito enriquecedor para mim. Eu acredito para quem também está assistindo aí também. E eu vou deixar aqui o Instagram dele aqui. Qual o Instagram? Fala de novo. Thiago Chaves PHD. O Thiago não tem H, TI. Isso aí. Então, ó, segue ele aí no Instagram que ele vai estar sempre colocando, tá? E o meu, @Júlio-Vasconcelos, tá? Para quem não sabe, pode estar me seguindo aí. E outra questão também, vocês estão olhando aqui que está sempre passando aqui o comercial aqui, né? No caso meu, do professor Thiago também. Mas se você que tem uma banquinha, você é profissional liberal, enfim, e você quer o seu comercial passando aqui durante o podcast, você manda uma mensagem para mim no Instagram que você pode estar passando aqui, tá? O comercial da sua empresa, do seu trabalho, você quer manicure, enfim, qualquer coisa pode estar passando aqui. Você tem um mercadinho, enfim, tá? É só entrar em contato aqui comigo, tá bom? Thiago, obrigado aí mais uma vez, tá? E eu acredito que esse daqui é o primeiro podcast de muitos aí que a gente vai fazer aí. Eu faço, inclusive. Ah, é? Então, começou bem. Valeu? Um abraço. Bom, tamo junto, tá?